E este momento eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus falou muito em meu coração. E Deus vai trazer uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança. Eu já ministrei essa palavra sobre Zaqueu, mas Deus tem algo muito tremendo para compartilhar conosco. Preste atenção. Em Lucas capítulo 19, eu quero ler só o verso 4, tá bom? Lucas capítulo 19, o verso 4 até o 5. Então, correndo, adiantou, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, algumas versões, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Até aqui. Senhor, eu quero declarar nossas mentes neste momento cativo à tua obediência, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar a todos que estão neste momento participando, Senhor, na internet, Senhor, que estão online, com o coração aberto, Senhor, pronto para receber o recado de Deus. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, venha trazer uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, e que o Senhor venha, Senhor, trazer libertação, restauração, salvação nesta noite, no nome de Jesus, amém. O tema da mensagem: quebrando preconceito. A Bíblia menciona de um homem chamado Zaqueu. Este homem ouviu falar dos feitos de Jesus, das maravilhas de Jesus, e esse homem ficou curioso para conhecer quem era Jesus. Mas havia um grande problema, que ele era um homem de pequena estatura, e ele não iria conseguir chegar até Jesus, não ia conseguir enxergar Jesus, porque ele era bem baixinho. Mas a Bíblia fala que ele se adiantou e subiu numa árvore, e ele ficou esperando Jesus passar. E quando Jesus está passando, ele para e olha para o alto e fala assim: Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque hoje me convém passar o dia na sua casa. E ele imediatamente desce daquela árvore e recebe Jesus na sua casa. Hoje o Senhor tem algo especial para a sua vida. A partir desta noite, a sua vida vai mudar, porque eu profetizo, você vai ter um encontro com Jesus. Presta atenção, porque a partir de hoje, eu creio, vai ser um divisor de água na sua vida. E você que está me acompanhando pela internet, eu vejo aqui, amados, algumas lições importantes que eu quero compartilhar com vocês. Eu vejo aqui 3 lições maravilhosas. Zaqueu desejou conhecer a Jesus. Este homem era um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele cobrava para os romanos, e os judeus odiavam este baixinho, odiavam esse homem, porque ele, além de ser cobrador de impostos para os romanos, ele era corrupto. E esse homem era execrado pelo povo. Imagina hoje um judeu trabalhar para um grupo Hamas, ou Hezbollah, ou Al-Qaeda. Imagina, seria um traidor. Então, gente, essa comparação, para vocês terem uma ideia, era algo gritante, um judeu trabalhar para os romanos, que eles exerciam um domínio sobre Israel e impuseram impostos muito altos, e o povo era massacrado, todo dia era crucificado fora dos muros de Jerusalém. Então imagina esse momento, este homem querendo conhecer a Jesus,
mas ele sabia das dificuldades, a maior dificuldade, o maior obstáculo era o preconceito do povo. Mas ele estava com um desejo muito grande de conhecer Jesus. Quem é este homem? Aonde ele passa há curas, aonde ele passa tem salvação, tem libertação. Quem é este homem? Havia um desejo profundo no coração de Zaqueu de conhecer a Jesus, mas ele se sentia indigno. Mas ele se adiantou e subiu numa árvore. Então, querido, eu quero dizer uma grande verdade. Se você quer receber um milagre de Deus, você tem que desejar. Se você quer conhecer a Deus, você tem que desejar a conhecer o Senhor, porque Ele conhece os nossos corações. Muitas vezes a gente entra dentro da igreja displicente, preocupado com as duplicatas, preocupado com as contas, com os boletos vencidos, e a nossa cabeça fica viajando, em vez de a gente se concentrar, porque uma mensagem pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida. Então, queridos, nós vemos que este homem aqui, ele estava determinado: eu quero conhecer esse Jesus. E ele se adianta e sobe numa árvore. Ele se adiantou na frente do povo. Então eu quero dizer para você, se você quer o milagre de Deus, vença os obstáculos. Então eu vejo aqui que ele desejou conhecer Jesus, e Jesus é acessível a todos. A Bíblia fala, Mateus 11, verso 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse é um convite de graça. Jesus é manso e humilde de coração, só nele você vai encontrar descanso para a sua alma. Então não sei o momento ao qual você está vivendo, talvez você está vivendo um momento de crise, um momento de opressão, talvez você está vivendo o pior momento na sua vida, mas eu quero te dizer, eu quero te dar uma boa notícia: Jesus não está no sepulcro, Jesus não está na cruz, e Ele está aqui no nosso meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí eu estarei no vosso meio. E Jesus é acessível a todos. Jesus conhece a aflição da tua alma. Jesus está vendo o seu coração. E o Jesus pergunta para mim e para você: você quer receber o milagre? Então nós vemos aqui que este homem, ele estava determinado: eu quero conhecer Jesus. Mas havia uma grande multidão, havia aquele obstáculo, ele era baixinho, mas ele venceu todos os obstáculos. Eu quero conhecer Jesus, e ele sobe numa árvore. Então eu vejo a segunda lição que eu aprendo aqui: ele subiu numa árvore, e a Bíblia fala que Jesus viu Zaqueu em cima da árvore. Salmos 139, verso 4 fala assim, Salmo 139, verso 4: quando ainda a palavra não chegou à minha língua, tu, Senhor, já conheces. Olha aí, gente, a palavra não chegou na sua língua, Deus já as conhece. Deus conhece os teus pensamentos, Deus conhece as suas lutas, Deus conhece a sua ansiedade, tudo está patente aos olhos de Deus. Então, queridos, outro texto maravilhoso fala assim, Salmo 139, versos 7 e 8: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Então, queridos, Deus está contemplando a todos nós. Gente, isso é tremendo.
Só uma galáxia existe 100 bilhões de estrelas. E segundo a ciência, existe mais de 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas. E a Bíblia fala em Salmos 147, verso 4, ele conta as estrelas e chama pelo nome. Isaías capítulo 26, ou melhor, Isaías capítulo 40, verso 26, o Senhor conta as estrelas e chama pelo nome. Então quero dizer para você, Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas lutas, e nesta noite Ele manda te dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Deus agirá. Deus é Pai, os planos que Deus tem para você são planos de vitória. Deus tem plano de restituição, Deus tem plano de honra para a sua vida. Mas o segredo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aquele homem sentia-se um pecador, imerecedor, mas ele estava decidido: eu quero conhecer Jesus. E assim ele venceu aquele grande obstáculo que era a sua pequena estatura, e subiu em cima de uma árvore para contemplar Jesus, porque ele estava feliz se ele pudesse contemplar Jesus. Então quero dizer para você, você pode contemplar Jesus, você pode contemplar o agir de Jesus na sua vida nesta noite, porque Ele é acessível a todos. Clama a mim e eu responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu tenho alívio, eu tenho livramento. Eu tenho uma porta para você, eu tenho a resposta para você, eu tenho um milagre para você. Então, querido, só Jesus tem a resposta para você. A religião não tem, a placa de igreja não tem, mas Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Aquele homem, ele reconhecia a sua miserabilidade, ele reconhecia a sua situação, mas ele estava decidido: eu quero conhecer Jesus. E quem conhece a Jesus, a sua vida é transformada. E a Bíblia menciona, amado, que Jesus estava passando e o Espírito de Deus comunicou a Jesus: há um homem chamado Zaqueu, e hoje você vai passar o dia na casa dele. Queridos, neste momento, Jesus era 100% homem, porque ele abriu mão dos atributos de Deus. Porque como homem ele tinha que passar pelas dificuldades, sono, canseira, as dificuldades que o ser humano passa. Ele abriu mão dos atributos de Deus e dependia do Espírito Santo, andava no Espírito Santo, se movia pelo poder do Espírito Santo, e tudo quanto ele fazia era direção do Espírito Santo. E eu quero te dar uma boa notícia: você que entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele te dá dons espirituais para que você faça a obra do Senhor com eficácia, com poder, com autoridade. Nós temos um pastor na nossa igreja, mas eu me lembro que certa vez o Carlos, que era sargento da aeronáutica, trouxe esse jovem, também sargento, chamado Marcelo. Falei: olha, eu quero que você conheça o pastor Lamartine, tem uma palavra poderosa, vamos lá conhecer. E o Marcelo, ele era de outras religiões místicas, mas ele aceitou vir na igreja. E de repente, não era o pastor Lamartine que ia ministrar, em cima da hora, foi passado para mim a responsabilidade de ministrar naquele domingo. Aí o Carlos falou: puxa, eu queria tanto que fosse o pastor Lamartine, mas puxa,
Aí, no final da palavra, eu apontei o dedo e falei: você, Deus está mandando te dizer, daqui 7 dias, a tua mulher que foi embora, que te abandonou e levou teus filhos lá para o sul, ela vai voltar dentro de 7 dias e vocês vão se reconciliar com Deus. Deus vai restaurar o casamento. E você está em conflito com o teu sogro, com a tua sogra, Deus também vai reconciliar. Aí o Marcelo falou: puxa, ô Carlos, você é um fofoqueiro, ligou para o pastor para contar toda a minha vida. Eu não falei nada, nem sabe, porque era para ser o pastor Lamartine, e de repente Deus colocou o pastor Daniel. Deu 7 dias, a esposa voltou lá do sul com os filhos, reconciliou com o Marcelo, e reconciliou com o sogro, e ele entregou a vida para Jesus. Porque falou: eu quero ser Jesus, porque eu já procurei todos os caminhos místicos, e eu encontrei um Jesus que funciona, que é poderoso. E hoje ele é um dos pastores da nossa igreja, é ele que faz os nossos livros, que faz o trabalho maravilhoso do Lamartine, todos os meus livros, é o Marcelo que tem feito. Então nós vemos, amado, foi através de uma palavra, Deus tocou, e a palavra do conhecimento veio ao encontro dele, o amor de Deus que transforma, que muda, e Deus fez a obra. Então quero dizer para você, que hoje o Senhor está falando: desce depressa dessa árvore, porque Deus tem um particular com você. Então hoje o Senhor está falando: saia de cima do muro, decida ter Jesus como teu Senhor, teu Salvador. E amados, que coisa tremenda, eu fico pensando, se você imaginar alguma pessoa mais importante nesta terra, falasse assim, uma pessoa que você admira, talvez um cantor, ou alguém conhecido mundialmente, falasse assim: eu quero passar o dia na sua casa, você não ficaria feliz? E quem era aquela pessoa? Era o Filho do Deus vivo, era o próprio Deus encarnado, falando para aquele pecador: eu vou passar o dia na sua casa. Gente, que coisa linda. Então quero dizer para você, Jesus não está preocupado com seguidores, perder seguidores, porque ele iria na casa de um pecador, considerado um traidor do povo. Irmãos, no dia de hoje, pastor Daniel foi lá na casa do maior corrupto desse Brasil. Não sei, cada um tem na sua cabeça. Como é que você ia dizer: puxa, pastor, você está interessado na grana desse infeliz? Poxa, pastor, que decepção, hein? Foi na casa desse fulano. Eu não quero mencionar aqui, cada um tem o corrupto desses que rouba dos velhinhos. Mas eu quero dizer para você, Jesus não está preocupado com a multidão, preocupado com os likes, preocupado em perder seguidores. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Irmãos, o Senhor falou muito ao meu coração. A Bíblia fala assim: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 6, capítulo 7, verso 21. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão: mas Senhor, nós oramos, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos tantos milagres, nós operamos no poder de Deus. E o Senhor vai dizer: maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Porque, amados, tem muitos mercenários no altar, explorando a fé do povo, visando o dinheiro, se provalecendo, enriquecendo, fazendo do evangelho fonte de lucro. São esses que vão receber essa palavra: maldito para o fogo eterno. Saiba, assim como o trigo e o joio são parecidos, o trigo tem conteúdo, mas o joio, ele é oco, só aparência. Queridos, esse é o tempo que Deus está falando, é tempo de sair do muro, é tempo de descer da árvore e se colocar diante do Senhor, porque Ele quer mudar a tua vida. Então percebam, amados, que aquele homem, ele não ficou escondido, mas ele desceu, ele se expôs. A multidão começou a questionar, falando: esse homem não é profeta, como é que ele vai na casa desse pecador, desse traidor, desse corrupto? Jesus veio para quebrar preconceitos, barreiras. Jesus veio buscar aqueles que estão perdidos. E, amados, aquele homem recebeu com tanta alegria Jesus, e os discípulos também junto com Jesus, e ele deu um banquete para Jesus, ele preparou um banquete, e Jesus não trouxe nenhum sermão para aquele homem, mas o amor de Deus foi tão forte, que impactou aquele homem, que ele se levantou no meio da festa, no meio daquele banquete, e disse: Senhor, eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres, e as pessoas que eu defraudei, que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus se levanta na mesa e disse: hoje mesmo chegou salvação nesta casa. Hoje chegou salvação nesta casa. Então, queridos, a grande lição que o Senhor nos ensina: não basta você vir aos cultos toda quarta-feira, aos domingos. Você tem que abrir a porta do seu coração. Ele abriu a porta da casa dele, mas até aquele momento ele não abriu a porta do seu coração. E quando ele abriu a porta do seu coração, é quando ele confessou seus pecados. A Bíblia diz, Provérbios 28, verso 13: aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. 1 João 1,9: se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então eu quero dizer para você, quando aquele homem disse: eu renuncio o meu Deus, que é Mamon, que é o Deus da riqueza, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e as pessoas que eu prejudiquei, eu vou restituir. E Jesus declara: hoje chegou salvação nesta casa. Jesus significa Deus é salvação, e Jesus tem salvação para a tua casa, para a tua vida pessoal. E se Jesus for o Senhor da sua casa, Deus vai trazer prosperidade na sua casa, vai trazer dignidade na sua casa, vai trazer mudança na sua casa, porque quando Jesus entra, tem que haver reboliço, tem que haver transformação. E hoje o Senhor quer mudar nossa história. Chega de ficar em cima da árvore, chega de ficar em cima do muro. Meu querido, ou você é de Jesus ou não é, porque Jesus te quer por inteiro. Ah, mas 10% dos meus pecadinhos de estimação. Entrega tudo para o Senhor. Querido, casamento fala de entrega total. Os dois serão uma carne só. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Queridos, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem identidade. Sou filho de Deus. Tenho segurança. E eu sou amado. Então você tem tudo. E aquele homem, amados, recebeu uma palavra maravilhosa.
Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Naquele momento ele renunciou Mamon para dizer: a partir de hoje, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa. E Jesus disse: hoje chegou salvação. A tua atitude vai liberar a atitude de Deus. Então eu quero terminar essa palavra, amados, que Jesus, Ele trouxe aqui para aquele homem uma palavra muito forte. Lucas capítulo 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que coisa linda, o verso 9 e 10, disse Jesus: hoje veio salvação para esta casa, porque este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E Zaqueu significa justo, ele foi justificado. E aquele homem se tornou um homem transformado pelo poder do amor de Deus. Eu quero que você abaixe sua cabeça neste momento. Reflita, amados, que a Bíblia não mencionou um milagre extraordinário de uma ressurreição de um morto, de um paralítico andar, mas mencionou um homem sedento, pecador, discriminado pela sociedade religiosa, rotulado como pecador. E Jesus, Ele confrontou esses religiosos que rotulam os pecadores. Jesus falou: vocês não entram no céu e não deixam os outros entrarem. Vocês são bonitos por fora, como sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. Vocês não vivem o que vocês pregam. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Queridos, hoje o Senhor está nos confrontando. Abre mão hoje dessa mágoa antiga e decida liberar perdão para aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te prejudicou, ou você magoou, prejudicou. Libera perdão, é tempo de conserto. Se você quer experimentar uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, se você quer experimentar libertação, decida hoje a pedir perdão a Deus de todos os seus pecados de estimação, porque Deus é santo, e o Senhor nos chama para andar juntinho dEle. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer mudar a sua mentalidade, Ele quer fazer de você um instrumento de bênção nesta terra. Deus te chama para você ser extensão da obra de Deus na terra. O Senhor te comissionou para uma missão maravilhosa, uma missão nobre: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa chamada. Não perca o propósito que Deus tem para você. O diabo está oferecendo muitos prazeres, muitas oportunidades, porque ele quer que você perca o foco da tua chamada. Hoje o Senhor fala: abra a porta da tua casa, mas abra a porta do teu coração, porque Jesus quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer transformar a sua vida para que tenha significado, para que tenha propósito. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e Deus tem um propósito para a sua vida.
Eu quero fazer o primeiro apelo a alguém aqui nesta noite, quer entregar hoje a sua vida para Jesus, como Zaqueu, que abriu o coração e falou: eu quero, estou cansado dessa vida miserável. Zaqueu tinha dinheiro, tinha posição, mas é um homem vazio na alma. Há uma frase que diz: o mundo não consegue conter a Deus, mas Ele pode ser contido no nosso coração. Alguém aqui nesta noite, você que está me acompanhando pela internet, quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, não tenha vergonha, porque hoje é noite de salvação. A Bíblia fala que há festa nos céus quando uma vida entrega o coração para Jesus. Quem é o primeiro, não tenha, vença hoje toda barreira e desça da árvore e diga: Senhor, eu quero Jesus, eu quero uma vida transformada, eu quero, Senhor, que o Senhor venha mudar a minha história. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu não vou perder mais tempo nesse apelo, porque é a oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Jesus está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu pergunto para você, se você morrer nesta noite, você tem certeza que estará diante do Rei da Glória? Se você não tem certeza, levante a sua mão no nome de Jesus. Não tenha vergonha, porque essa noite é noite de salvação. Bom, eu creio aqui que todos aqui são salvos, glória a Deus. Mas neste momento, segundo apelo que eu quero fazer aqui, todos aqueles que estão vivendo um momento de conflito, de angústia, perturbação, desânimo, desmotivação, estão vivendo esse momento talvez de abalo emocional por conta de problema financeiro, problema emocional, casamento, vem aqui na frente, porque você está se expondo dizendo: Senhor, me liberta, me liberta. Eu quero ter um encontro contigo, Jesus. Nós temos uma pessoa muito querida hoje, Pastor Carlinhos. Fica em pé, Pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos, quando a esposa dele se converteu, levante a mão para todo mundo aqui ver. Quando a esposa dele se converteu, a filha também, a filha foi a primeira a se converter. Ele falou: eu vou lá naquela igreja armado, eu vou botar esses crentes para correr. E o Carlinhos era um homem muito bravo, mas quando entrou dentro da igreja, Jesus o alcançou. Jesus o alcançou. O corajoso, o valente, saiu de lá manso, porque recebeu o Rei dos Reis, que faz do homem valente um homem manso, humilde de coração. E o Carlinhos, quando se converteu, ele estava no auge da carreira, com um grupo dele, Cravo e Canela. Ele que fez aquela música: lá vem o negão cheio de paixão. Vai te catar, vai te catar. Hoje a música dele: já veio o crentão cheio de unção.
Faz quantos anos? Mas não faz muito tempo agora, alguns meses atrás, o pessoal queria reunir de novo aquele grupo. Ofereceram muito dinheiro para ele estar junto novamente com o grupo. Ele falou: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Então quero dizer para você, irmãos, Jesus hoje Ele entra na tua história. Eu creio. Senhor, eu quero declarar nesta noite, Jesus, quantas pessoas entraram aqui abatidas, desanimadas, prostradas, derrotadas, sentindo fracassadas, Pai. Lutam e não veem resultados, Pai. Mas hoje, Senhor, o Senhor entra, Senhor, na nossa vida, Pai. E o Senhor, Pai, traz libertação, restauração, restituição, alegria, Pai. O Senhor traz vida para aquele que não tem vida, Pai. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir, Senhor. Mas hoje o Senhor, ó Deus, falou aos nossos corações, que o Senhor viu a necessidade dos teus filhinhos, o Senhor viu o desejo de mudança nesta noite. Senhor, vai tocando em cada coração neste momento, Senhor. Vai tirando essa dor, vai tirando esse peso, vai tirando, Senhor, toda a malignidade, Senhor, toda palavra de morte, Senhor, toda sentença, toda cadeia espiritual, Pai. Rótulos, preconceitos, estigma, você não vai fluir, você vai fracassar, você não vai prosperar, você não vai além. Senhor, eu quero declarar hoje, o Senhor está quebrando todo o limite que o diabo colocou, Pai. Hoje o Senhor está, ó Deus, quebrando toda a fronteira, e nós vamos além, Pai. Senhor, vai trazer libertação emocional. Senhor, vai quebrando as cadeias espirituais neste momento, Pai. Tira a angústia, Pai, tira o medo, tira a ansiedade, Pai. Ó Deus, essa crise de ansiedade, Pai, eu quero declarar, ó Deus, esse síndrome do pânico, Pai, todo medo, Pai. Senhor, tem sido pesado este ano, Pai, mas eu quero declarar que o fardo de Jesus é leve e é suave. E hoje, nesta noite, o Senhor nos convida: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Senhor, traga o alívio para os teus filhinhos, Pai. Traga o alívio, Pai. Tira esse fardo pesado, Pai. Esse fardo da culpa, esse fardo do medo, Pai. Esse fardo do pecado, Pai. Liberta-nos do pecado, liberta-nos da droga, liberta-nos da prostituição, liberta-nos, Senhor, da mentira, liberta-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, de toda malignidade, Senhor. Senhor, liberta, Senhor, pessoas que estão presos, Senhor, ó Deus amado, em jogos, vícios de jogos, que gastam o seu precioso dinheiro, Senhor. Senhor, liberta pessoas, Senhor, da pornografia, Pai. Senhor, pecado nos afasta de Deus, Pai. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira atitude deles é fugir de Deus, se esconder de Deus. E hoje o Senhor está dizendo: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje me convém passar o dia na sua casa. O Senhor está falando para mim e para você, é hoje. O Senhor está falando que o Senhor, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você não foi criado para ser capacho do diabo. O diabo dá
com uma mão, tira com as duas, mas Deus fala para mim e para você: Deus tem a salvação eterna, Deus tem uma vida abundante para você nesta terra. Oh Senhor, nós vamos louvar o Senhor. Abre o seu coração neste momento, rasga o seu coração e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer, teu efetuar segundo a tua perfeita vontade. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração muito forte. Todos que estão nos bancos, se puderem vir aqui para frente, porque o Senhor falou: vou derramar bênção sobre os meus filhos, porque onde Jesus entra, Ele traz prosperidade, Ele traz libertação, Ele traz salvação, Ele traz alegria, Ele traz vida nova. E o Senhor falou: quero abençoar todo o meu povo, porque Deus é amor, e os planos que Deus tem para você são os melhores. Às vezes a gente está cheio de amigo, mas de repente, quando você está na dificuldade financeira, ou em depressão, cadê os amigos? Isso, vamos chegar aqui mais pertinho. O Senhor falou: eu quero abençoar todos. Irmãos, o Senhor manda dizer que Ele está quebrando aqui tantas cadeias espirituais, pessoas que não sabem mais o que é alegria, porque é tanta luta, e quanto mais você ora, mais assombração aparece, você tem dito. Mas hoje o Senhor diz: Ele está entrando na sua casa, nesta noite, Ele entra na sua casa, Ele entra na sua vida. E o Senhor, quando Ele entra, demônios têm que bater em retirada, obras malignas têm que ser quebradas, e são quebradas, porque o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele te ama. Se o teu pai e tua mãe quer o melhor para você, que é filho, Deus, Ele tem o melhor para você. Você está debaixo do governo de Deus. Você não está debaixo desse governo corrupto. Você está debaixo do governo de Deus, que é um governo justo. Um governo justo. Sharai kemanasu bakaia. Ome kandoro komandarabasala bakaia. Jesus está curando vidas aqui. Jesus está tirando câncer. Jesus está tocando na coluna. Jesus está tocando na tua vida financeira que estava amarrada. Jesus está abrindo portas de negócio, porta de emprego. Jesus hoje está quebrando todo o decreto de falência na sua vida. Jesus entra na sua vida. E Jesus, quando Ele entra para trazer libertação, trazer salvação. E hoje o Senhor está te falando: chegou salvação para a tua vida nesta noite. Chegou salvação, Jesus é a tua salvação. Senhor, eu quero declarar nesta noite, Pai, noite profética, Pai. Teus filhos saíram, Senhor, dos seus lares, dos seus trabalhos, para estar na tua casa, Senhor. Eles não estão num teatro, não estão num campo de futebol, Pai. Estão na presença do Senhor, ouviram a tua palavra. E hoje o Senhor, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, contempla cada coração, Pai. O Senhor conhece as nossas misérias, Pai. O quanto o diabo tem tripudiado nas nossas vidas, Pai. Mas hoje o Senhor vem ao nosso encontro para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida e trazer, Senhor, uma nova vida. Trazer, Senhor, esperança. Trazer alegria, alegria, alegria da salvação, Pai. Senhor, nós estamos aqui nesta terra, e breve o Senhor virá arrebatar a tua igreja, Senhor. Mas enquanto nós estamos nesta terra, o Senhor tem uma missão para cada um de nós, e essa missão, ganhar almas para Jesus.
Zaqueu era um homem execrado, odiado, mas quando teve um encontro com Jesus, se tornou um homem amado do povo, se tornou um amado do Senhor. O Senhor resgatou uma ovelhinha que estava no fundo do poço. O Senhor deixa as 99 ovelhas e vai alcançar aquela que está no fundo do poço, porque todos têm valor para Jesus. O Senhor não discrimina ninguém. Lá na cruz, um criminoso disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso é a graça, favor imerecido. Senhor, eu quero declarar que a graça do Senhor está sobre nossas vidas, e essa graça libera libertação, restauração, restituição. Pai, restitua tudo que o diabo roubou nas nossas vidas, Senhor. Restitua, Pai. Restitua a dignidade, Pai. Restitua a alegria, Senhor. Restitua os bens materiais, Pai, porque Tu és o Deus da provisão. Tu és Jeová Jireh, o Deus que traz a existência que não existe, Pai. Tu és Jeová Tsabaote, o Deus da batalha, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. É Ele que pleiteia a nossa causa. Senhor, pleiteia a nossa causa, que os inimigos espirituais caiam por terra nesta noite. Tu és Jeová Tsequeno, Senhor, a minha justiça. Senhor, Tu és o juiz dos juízes. Dá o veredito, Senhor, o veredito final, porque é o Senhor que dá a última palavra. O diabo não vai mais segurar aquilo que é nosso. Senhor, há muitas bênçãos materiais que estão amarradas, e eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está desatando, está liberando, está sendo rompido, Pai, tudo aquilo que estava sendo retido nas nossas vidas, na área material, Pai. O Senhor traz dignidade, porque quando o Senhor adentra na nossa casa, na nossa vida, vem prosperidade, vem paz, vem alegria, vem salvação, vem, Senhor, as bênçãos do alto, Pai. E o Senhor, Pai, nos tira, Senhor, dessa posição de subserviência, de opressão, de humilhação. O Senhor nos coloca para estar por cima e não por baixo, Pai. O Senhor não nos chamou, Pai, para sermos, ó Deus, derrotados. Jesus se fez derrota lá na cruz para sermos mais do que vencedores. Jesus se enfermou lá na cruz para nós sermos sarados na alma e no nosso corpo físico. Jesus se fez maldito na cruz para você ser bendito do Senhor, meu irmão, minha irmã. Jesus está chamando. Eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar no seu casamento, eu vou entrar na sua vida sentimental, emocional, material. Eu vou entrar, abra e deixe o Senhor entrar onde está bagunçado, porque Ele traz ordem. Quando Jesus entra, Ele bota para correr os demônios, e o Senhor traz paz, Ele traz ordem, Ele traz alegria, traz salvação. Eu declaro nesta noite, todos que adentraram aqui, desde os músicos, levitas, todos nós, hoje o Senhor está dizendo, é noite de boas novas. O Senhor está dizendo: eu estou entrando na sua casa. Você que está me acompanhando pela internet, o Senhor manda dizer: estou entrando na sua casa. Estou entrando no teu relacionamento conturbado, no casamento. O Senhor traz ordem, porque o Senhor veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Jesus veio para destruir as obras do diabo.
Assim diz o Senhor: eis que as minhas mãos estão estendidas nesta noite para vos abençoar, assim diz o Senhor. Filhos meus, existe alguma coisa demasiadamente impossível que eu não possa realizar? Creia e tu verás a minha glória nesta noite, porque eu quebro hoje cadeias espirituais. Eu hoje trago restituição, restauração. Hoje eu, Senhor, estou trazendo libertação nos casamentos, estou curando, estou trazendo hoje aquele milagre que você tanto me pediu, porque eu sou Deus do impossível. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu tenho alívio, eu vos dou alívio. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Hoje estou quebrando decretos que foram feitos no centro, que foram feitos no cemitério, na encruzilhada, na mata, na cachoeira. Estou quebrando hoje decretos de morte, decretos malignos. Estou quebrando, anulando, desfazendo. Eu vos abençoo, assim diz o Senhor. Eu entro, eu trago paz, eu trago alegria, eu trago nova vida, eu trago esperança, assim diz o Senhor. Porque eu, Senhor, contemplo vossos corações, eu contemplo as vossas lutas, mas eu vos digo, não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Você vai prevalecer. E diga: Senhor, não dou conta, eu entrego nas tuas mãos as rédeas da minha vida, e eu, Senhor, vou ensinar o caminho a qual você deve andar. Sobre as minhas vistas te darei conselho, assim diz o Senhor. Nesta noite, eu, Senhor, faço coisas novas, e dirão os perseguidores de plantão, os críticos de plantão: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso estão alegres. Porque eu, Senhor, estou no meio do meu povo. Eu, Senhor, contemplo cada coração, e eu, Senhor, vos digo: creia somente, e tu verás a glória de Deus. Assim diz o Senhor. O que é impossível ao homem é possível para o Senhor. E nesta noite eu vos trago a minha paz nos vossos corações. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize diante dos problemas, porque esta batalha não é sua, mas é do Senhor. E eu vou pleitear a tua causa, eu vou julgar a tua causa, e saberão que eu sou contigo. Eu toco na sua vida, eu toco na sua vida, na tua história, eu mudo a tua história. Assim diz o Senhor. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos teus filhinhos nesta noite, o derramar do teu Espírito Santo, Pai. Traga o renovo, traga alegria, alegria nesses corações, Pai. Porque no Senhor nós temos conforto, o Senhor na nossa vida nós temos segurança, temos o conforto, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E agindo Deus, quem impedirá?
Se o Senhor é o nosso supremo pastor, nada nos faltará. Pai, hoje o Senhor está renovando a nossa fé, nossa esperança, Pai. Pessoas que entraram aqui, Senhor, o Senhor sabe, num bagaço, Pai. Pessoas entraram aqui detonados, Pai, mas estão saindo daqui, Senhor, declarando: bem sei em quem eu tenho crido. Sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino, porque eu sei que o meu Redentor vive, e os planos de Deus que Ele tem para a minha vida jamais serão frustradas, porque o Senhor começou uma boa obra na minha vida, e o Senhor completará essa boa obra na minha vida, porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, não para ser capacho do diabo, mas para reinar nas regiões celestiais com Jesus. E hoje, Senhor, eu declaro que aquilo que nos subjugava já está debaixo dos nossos pés, e nós declaramos hoje que o Senhor nos despede com a vitória. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Hoje o Senhor quebrou hoje estigma, decretos de morte, preconceitos que o Pai lançou. Você é um filho fracassado, uma filha fracassada. Hoje o Senhor nos diz: nós somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Nós somos amados, amados de Jesus. Jesus nos ama. E eu declaro hoje um batismo de amor no coração dos casais. Que o marido ame a sua esposa, valorize a sua esposa, que a esposa valorize seu marido. Restaura, Senhor, primeiro o amor, restaura o amor nos casais, Senhor, porque os filhos vão sentir segurança, os filhos vão, Senhor, seguir os caminhos do Pai, porque o Pai é o sacerdote da casa. Senhor, eu declaro que hoje o Senhor está levantando os sacerdotes do lar, Pai, para ser exemplo, para ser instrumento de bênção para sua esposa. É Ele que vai abençoar os seus filhos, vai abençoar sua esposa, e vai declarar todo dia: Senhor, entra na minha casa. Como aquela canção de Zaqueu, não sei se podemos cantar para terminar. Senhor, nós te agradecemos por esse banquete, Pai. Hoje o Senhor se levantou nesse banquete, e o Senhor declarou nesta noite: hoje chegou salvação para esta igreja, chegou salvação para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Hoje chegou salvação, salvação para o seu casamento, salvação para a sua área financeira, salvação para a sua alma, salvação para o seu, na tua área espiritual, salvação para os teus relacionamentos que estavam rompidos, salvação com relação ao teu casamento, salvação para os teus filhos. Deus está trazendo salvação. Você que estava preso nas drogas, na bebida, preso nos pecados, você é livre. Hoje chegou salvação na sua vida. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. E eu vou dizer uma coisa: não fique assustado se nesta madrugada Jesus falar com você. Você tem um encontro pessoal, contemplar Jesus cara a cara, como eu já tive essa experiência, não somente de contemplar anjo, mas contemplei Jesus cara a cara, e foi num momento até muito difícil na minha vida, mas a partir de hoje, os anjos vão passear na sua casa, porque o Senhor, o Rei da Glória, Ele tem liberdade. Você abriu a porta da sua casa, abriu a porta do seu coração, então se prepara, porque é tempo de restituição, é tempo que Deus vai realmente te surpreender, porque hoje o Senhor tirou todo o limite, hoje Ele tirou
todo aquilo que estava impedindo de você ir além das fronteiras, você vai além, porque Deus nos deu essa unção de conquista. Aonde você botar a planta dos teus pés, esse lugar é vosso, porque você tem a unção de conquista. A presença de Deus te conduz em segurança, te conduz em vitória, em força, em glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ninguém poderá nos resistir em todos os dias da nossa vida. Se o diabo vier por um caminho, por 7 caminhos, ele vai fugir, porque quem está na tua vanguarda é o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor, é o Príncipe da Paz, que Ele com grande empenho zela por você, Ele cuida de você. E hoje o Senhor quebrou essas cadeias espirituais que estavam fechando os teus olhos, para só olhar para baixo e só ver desgraça, derrota, humilhação, roubo. Deus te faz você não seguir as multidões, mas as multidões te seguirão, porque você segue a Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse banquete. E nesse banquete, nesta noite, o Senhor se levantou e o Senhor falou para a igreja: chegou salvação em todas as áreas nas nossas vidas. Eu creio, Pai, mas nós vamos, Senhor, ter compromisso contigo, Senhor. Orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, amar o Senhor ardentemente, Pai, porque nós vamos impactar nossa geração. Primeiramente na nossa casa. A nossa casa, vão dizer, já não é mais aquele corrupto, agora é um justo, é um homem justificado, é um homem santo, não é mais um drogado, não é mais aquele viciado na pornografia, mas é um homem santo, uma mulher santa, porque Jesus é santo e Ele nos chama para andar juntinho dEle. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Leva teus filhinhos em paz, em segurança, Pai. E eu profetizo, já quarta-feira teremos testemunhos aqui de milagres, de curas, libertação financeira, libertação nos nossos negócios, Pai. Quem trabalhava na área de venda não vai dar conta de quantos peixes que vai chegar nas nossas redes, Pai, porque nós temos o favor de Deus. Nós temos o favor de Deus. O Senhor já nos abençoou. Efésios 1:3. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E nós tomamos posse, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Dá um abraço, irmão. Que Deus abençoe.